Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez nessa manhã. Esta é a mensagem número 2 do nosso podcast, que se iniciou no dia 13 de julho de 2020, isto é, na segunda-feira passada. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos muito contentes de trabalhar com os irmãos neste dia, sabendo que o Eterno nos preparou um dia muito especial para falarmos sobre a palavra dele. Quero agradecer já nesta manhã ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito e exaltado seja o seu nome. E também cientes de que toda a mensagem que nós colocamos aqui é uma mensagem que trabalha com a responsabilidade, inclusive, seja através do ensino, seja através de abençoar os irmãos que têm visto esse trabalho. Nós queremos deixar algumas considerações aqui no dia de hoje, nesta manhã. Estamos falando ao vivo, é uma live na sua acepção da palavra, uma live mesmo, né? Agradecemos também aos irmãos que têm nos acompanhado. Nós aqui estamos com um compromisso com o reino, única e exclusivamente. Eu quero fazer, em primeiro lugar, um agradecimento ao Eterno, bendito e exaltado seja o seu nome, por ele nos ter preparado mais um dia que pudemos acordar e pudemos exaltar o seu nome, reverenciá-lo, abrir os nossos olhos. O Eterno proporcionou que as nossas almas fossem devolvidas após um sono e que nós estivéssemos aqui agora conversando, falando com os irmãos e também trabalhando a mesma emuná com tantos dos nossos irmãos. Eu sei que também aqui, além dos irmãos judeus messiânicos ou nazarenos, este é um podcast com uma mensagem judaica messiânica. Nós temos também irmãos cristãos que nos acompanham. Que o Eterno abençoe a todos vocês, meus queridos, que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre todos. Se os irmãos também quiserem deixar mensagens, quiserem deixar algum tema bíblico, inclusive nesse podcast, aí no chat, não é? na área de bate-papo, fiquem à vontade nesse sentido. O nosso tema de hoje é Tehillim 1, Salmos 1. Quero agradecer já a alguns irmãos que também têm prestigiado esse trabalho. O irmão Neemias Gomes, do trabalho Verdade Revelada, já que nós nos conhecemos aí há tanto tempo, né? Pelo menos 8 anos de trabalhos, inclusive presenciais, trabalhos conjuntos. Quero agradecer também ao Shemuel Benini, do canal Metafisicamente, agradecer também aos irmãos que fazem os comentários aqui conosco, que já estão aparecendo. Muito obrigado, irmãos. Nós estamos aqui para reverenciar ao Eterno, né? Estamos aqui para escutar uma palavra do Eterno. Essa mensagem vem para mim primeiro, né? E posteriormente para os irmãos. Portanto, toda a exortação, toda a mensagem que vai mexer com uma restauração profunda ou menos profunda nas nossas vidas, se bem que eu acho que falar de mensagem de restauração mexe invariavelmente com a profundidade, né? Um abraço também ao meu irmão Felipe Cunha, que tem um trabalho muitíssimo interessante aqui no YouTube, nessa plataforma, né? Que o Eterno abençoe a sua vida, meu querido, onde nós acompanhamos o trabalho dele. Canal Rosh Felipe Cunha Oficial. É muito bom a gente dar valor, né? Valorizar os irmãos, os trabalhos que nós também endossamos. Esses 3 trabalhos são trabalhos muito nobres, são trabalhos de grande colaboração. Há também canais sobre cosmologia hebraica, o canal Esaías Navi e o canal Inteligência Natural do nosso querido irmão Leandro. São 2 cristãos, por exemplo, que estão fazendo um trabalho fantástico, excelente para o reino, né?
Eu gostaria também de pedir orações, tefilot, pela minha vida, pela vida de minha filha, Ana Luísa, pela vida também do nosso amado irmão Moré Daniel Noronha, aqui do estado de Goiás, e de sua esposa Alexandra Silvério, no trabalho que nós temos feito aqui, um trabalho de missão, na verdade, uma missão judaico-messiânica dentro deste trabalho, ou judaico-nazarena, como queiram alguns também dizer, né? Abençoando a pessoas, trazendo a palavra do Eterno, e nós temos um pequeno centro de estudos, que é o Centro de Estudos Derer Zahav. Nós estamos presentes lá no Instagram, @fabio73bulk. Estamos presentes também em @CEET-Derer-Zahav, eu vou escrever aqui depois. Nós estamos com uma página nova também, @Relacionamentos da Torá, com H no final, que fala sobre relacionamentos, sobre amizade, fala sobre relacionamentos conjugais também. Nós trazemos postagens, não é aconselhamento, são postagens para reflexão, que talvez no final acabe sendo um aconselhamento. Então, vamos falar um pouquinho, meus queridos, sobre Tehillim 1 no dia de hoje, lembrando que nós estamos aqui buscando satisfazer a vontade do Eterno. Esse canal não é um canal monetizado, não é um canal que busca ter dezenas, centenas ou milhares de views. Nós buscamos acrescentar a tantos outros trabalhos maravilhosos que já existem, de pessoas que estão aí mais ou menos tempo do que nós. Eu estou aqui nessa rede social desde 2012. Se você acessar o nosso canal, você vai observar, na verdade, aí muitos vídeos que nós temos lá. Em destaque, o programa As Vozes da Teshuvá, que foi ao ar em 2018, foi de março de 2018 até dezembro de 2018. Então, se você quiser acompanhar lá, um trabalho em vídeo, programa As Vozes da Teshuvá, tá? Então você pode acompanhar um trabalho que foi muito bem feito, não por mim, mas principalmente pelo nosso irmão Francisco Ben Yosef. E naquela época contamos com um estúdio de grande aparato. Talvez retornemos naquele mesmo formato, é o Eterno que decide, o Eterno liberou aqueles meses, mas nós hoje, infelizmente, não podemos realizar esse trabalho, por problemas técnicos, na verdade, físicos, mas não por problemas espirituais, porque nós estamos aqui falando um pouquinho aos irmãos. Vamos lá então, meus queridos, que o Eterno vos abençoe nesse podcast Mensagem 3, nesse podcast Mensagem 2, Tehillim, o livro de Salmos, Tehillim 1, que diz assim, vamos fazer a leitura do que diz as Escrituras que apenas o Tanar, apenas o chamado erroneamente de Antigo Testamento. Lembrando que o nosso cunho aqui não é um cunho cristão, cremos em Yeshua como o Mashiach de Israel e das nações, mas estamos libertos vamos dizer assim, dos dogmas, do aspecto dogmático extra escrituras do cristianismo. Nós não temos mais relações com o cristianismo. Nós trazemos Mashiach e Yeshua, que foi colocado no cristianismo. Yeshua nunca formou religião nenhuma. Eu estou muito tranquilo em falar sobre isso, E nós vamos falar também sobre a Torá hoje, o que Yeshua diz sobre a Torá. Ao contrário que algumas pessoas dizem e que preferem as atribuições cristãs, as interpretações cristãs, dos chamados pais da igreja, que nós somos veemente contra. Aqui eu sou veementemente contra os pais da igreja que destruíram a doutrina original. Nós vamos falar sobre isso também em futuros podcasts. Uma mensagem de shalom para todos vocês. Tehillim 1 diz assim: abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai, em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São como o joio espalhado pelo vento.
Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, o tzadikim. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Bendito seja o Eterno que nos deu a sua palavra e que nos permite hoje falar um pouquinho sobre o significado e a representação do que ele colocou para com seu servo Davi Hamelech, que foi o homem chamado homem segundo o coração do Eterno, bendito seja ele. Então, eu creio, irmãos, que se os irmãos prezam pela Emet, pela verdade, não é? Aqui nós temos até um comentário aqui interessante da irmã Teresa Pedro sobre isso. Para o Hashem, muito obrigado, viu, irmã, pelo seu comentário. Abraços também ao Márcio Duarte, a irmã Adriana Dutra, Rosângela Rodrigues de Lima. Bom, aqueles que estão participando também, ouvindo esse podcast. Então, a Emet do Eterno, a verdade do Eterno, que pode parecer muito diferente para diversas vertentes do cristianismo, ou diversas vertentes aí do judaísmo, são menos vertentes no judaísmo, né? Não tanto quanto o cristianismo aí, que de vertentes de igrejas possui, pelos últimos cálculos, somente no Brasil, mais aí de 5.000 igrejas diferentes, né? E dentro do judaísmo nós temos aí, no mínimo, o judaísmo ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo liberal, o judaísmo reformista, o judaísmo neoconstrutivista e alguns outros tipos de judaísmo menores, mas no mínimo nós temos 5 vertentes grandes. Apesar que em Israel o que predomina lá é a vertente ortodoxa. Há uma outra também, que é a vertente ultra-ortodoxa. Então seriam basicamente 6. Mas nós estamos falando não de vertente, estamos falando do que o Eterno nos diz na sua sagrada palavra, especificamente na sua Torá. Então, quando nós falamos de judaísmo, nós falamos da doutrina de Abraham, Isaac e Yaakov, que se convencionou chamar de judaísmo. Ora, o homem resolveu colocar um nome, resolveu fazer uma nomenclatura. O que nós podemos fazer, né, irmãos? Então, nós temos, na verdade, que observar aquilo que está marcado na Sagrada Torá, com o exemplo que foi dado pelos nossos pais, né? Abraham, Isaac e Yaakov, com o exemplo que já foi dado antes por Noah, com o exemplo que foi dado antes de Noah, estou falando período pré-diluviano, Hanok, Enoque, no livro de Enoque, o Sefer Hanok, que nós defendemos aqui, defendemos a leitura, né? Do Sefer Hanok, um livro maravilhoso, muito revelador, né? Um livro que foi, inclusive, para aqueles que não sabem, ele foi amaldiçoado por Shimon Bar Yochai, um dos grandes homens, um dos grandes servos do Eterno, que trata do sobrenatural do Eterno. Ora, ele teve a infelicidade e a tristeza de amaldiçoar esse livro. Olha só, segundo ele, por aí, 1.700 anos. Mal sabia ele que esse livro voltaria a ser lido, voltaria a ser valorizado nos dias de hoje. Ok. Mas nós não estamos falando aqui de apenas de leitura de livros. Eu não estou falando aqui apenas de leitura da Bíblia, leitura da Sagrada Torá. Eu estou falando de prática. Então, o primeiro ponto que nós temos que ter, na verdade, em consciência, é de que tudo aquilo que você lê, você precisa fazer uma reflexão, que essa reflexão te traga a prática da palavra. Porque se você não praticar, a sua fé estará morta. A fé sem obras é morta, como já disse um grande rabino da Brit Hadashah, né? Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo. Então, por favor, irmãos, como nós já comentamos, inclusive nas nossas primeiras mensagens, e comentamos, inclusive, nos grupos Estudos Origens Hebraicas, Estudos do Judaísmo 2. Fiquem tranquilos que esse podcast não é para fazer propaganda do meu trabalho não, tá, irmãos? Eu só faço a referência, porque nós trabalhamos estudos lá aí já num grupo há 5 anos, no outro grupo há 6 anos. Então, aqueles que já não nos conhecem de outros trabalhos sabem que nós batemos em algumas teclas. Prática.
Não adianta você fazer leitura, não adianta você fazer memorização, não adianta, ou pouco adianta você fazer uma estruturação de trabalho, ou ter um curso de teologia, seja cristã, ou teologia judaica, ou teologia judaico-messiânica, ter o seu conhecimento, né? Fervoroso, um conhecimento verdadeiro que se destaca diante de outras pessoas, um conhecimento que faz com que você seja reconhecido, se você não tiver a prática da palavra. Então, se você tem a prática, você vai fazer jus àquilo que você está aprendendo. E Tehillim 1 diz isso aqui, ao contrário do que muitos, inclusive dos nossos irmãos cristãos, dizem, que a Torá é maldição. E não foi isso que Shaul disse, nem no livro de Romanos, muito menos no livro de Gálatas. A Torá, ela é bênção para as nossas vidas, ela é a árvore da vida. Ora, como a árvore da vida pode ser maldição para as nossas vidas? Como, quando nós evidenciamos na Torá que o Eterno é um e não três, como nós podemos chamar isso de heresia, como eu ouvi ontem, de um querido e amado pastor, que tem programa também aqui. Nós temos a liberdade de refutar, nunca de ofender ou denegrir ninguém, de maneira nenhuma. Mas estamos aqui com compromisso com a Emet, e é isso que muitas pessoas querem. E conhecereis a verdade vos libertará, disse um famoso rabino, o nosso Mashiach, o nosso Messias, judeu, e não atrelado a condições do cristianismo. Nós não estamos atrelados a condições do cristianismo. Se você aprendeu a conhecer o Eterno dentro de uma igreja, como eu aprendi, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno por isso. Que grande dádiva o Eterno nos concede, ou nos concedeu, e tem concedido a tantas outras pessoas. Mas o Eterno nos está chamando hoje para conhecer mais da sua palavra. O Eterno não está nos chamando a rivalizar com ninguém. E não é essa a essência desse trabalho. Mas o Eterno está nos chamando para conhecer mais acerca dele, como ele colocou para o profeta Yeshayahu, para que ele entrasse em águas profundas. E é isso que você precisa fazer. E não ficar numa zona de conforto doutrinária, porque uma doutrina, no caso a doutrina cristã, lhe disse isso, lhe condicionou a isso, e você então vai ficar parado. Você vai ficar estagnado, esperando a volta de Yeshua. Nós todos estamos esperando a volta de Yeshua. Eu sou um deles. Mas eu quero saber mais e propiciar a mim mesmo um aprofundamento dentro do campo espiritual. E vamos falar a verdade? A Torá foi dada à nação de Israel lá em Shemot, capítulo 20. Oficialmente foi dada lá, mas ela já existia antes. Avraham sobrevivia do quê? Da mensagem da Torá. Isaac sobrevivia do quê? Da mensagem da instrução do Eterno. Yaakov sobrevivia do quê? Estudava o quê? Tratava o quê? Com Yosef, depois com Binyamin, senão a mensagem do Eterno. A Torá é vida. Cumprir Torá é vida. Não estamos falando sobre sacrifícios? Ora, queridos irmãos, por favor, nós temos uma mente, um cérebro, nós temos uma massa cinzenta que nos foi concedida por Hakadosh Baruch Hu, pelo Eterno. Vamos fazer um pensamento, vamos fazer uma reflexão. Nós não precisamos fazer hoje, pegar aqui, o meu irmão Daniel tem as suas ovelhas, vou fazer um sacrifício de ovelhas para expiação do meu pecado. Quem foi que disse que nós podemos fazer isso nos dias de hoje? Nem os judeus o fazem. Nós não temos legitimidade, quem assim o fizer está pecando contra o Eterno. Isso não existe mais, queridos. Yeshua fez o sacrifício de expiação perfeito para as nossas vidas. Vamos colocar isso em mente em primeiro lugar. Segundo, em fazendo isso, e nós vamos ler o texto de Matitiahu 5, 16 a 19, Yeshua nos chama para observarmos a Torá sagrada. Foi dada para a nação de Israel, depois foi dada para nós. Seja você um descendente de um israelita, de um judeu ou não, tenha consanguinidade na sua família, não importa. O que importa é que hoje não há mais aquele que se entregou à vontade de um rabino que morreu por nós,
há mais de 1980 anos atrás, se você se entregou, reconheceu que ele é o seu Messias, você então precisa andar como ele andou. E ele observava o conjunto de leis, o conjunto sagrado de leis que o Eterno nos deu, chamado de Torá, instrução, mal traduzido como lei. E a porta de abertura desta Torá, a porta de abertura são os 10 mandamentos, são as 10 mitzvot. Então faça você uma profunda reflexão. Os mandamentos são eternos e a aliança que foi feita é eterna. Mas, irmão, eu fiz a aliança de Jesus na cruz. Ah, é mesmo? Então saiba que Jesus, a aliança que ele fez na cruz, não elimina a Torá sagrada do Eterno. Sabem por quê? Porque a expiação, o sacrifício que ele fez por você e por mim, está predito na Torá. A Torá é base de tudo, você não vai fugir da Torá sagrada. Então, aos irmãos cristãos, principalmente, façam uma reflexão destas palavras, que serão provadas novamente aqui na leitura de Tehillim 1. O mundo cristão gosta demais de trabalhar a leitura de Salmos. Ora, o que mais existe em Salmos em Tehillim são elogios ou uma apologia à Torá do Eterno. E em sua Torá medito de dia e de noite, dizia já o salmista. E por que se fala que a Torá é maldição, sendo que ela nunca foi? Você sabia que quando você para de comer carne imunda, como carne de porco, camarão, crustáceos, em geral, ou seja, uma carne de jacaré, uma carne de capivara, o que for, você sabia que isso conta espiritualmente para o teu aprimoramento? Você sabia que isso traz benefícios enormes para a tua vida? E você sabia que isso foi incutido na mente dos chamados messiânicos ou cristãos, como alguns queiram chamar, mas válido apenas para uma determinada região daquela época, onde eles obedeciam a esse preceito da Torá, de não se alimentar com carne impura, e isso foi retirado pelos pais da igreja que não queriam judaizar os crentes, os gentios crentes em Mashiach. E isso muitas pessoas não vão lhe dizer, porque eles querem manter, na verdade, o padrão cristão do qual a própria Igreja Católica Apostólica Romana, que depois influenciou as igrejas demais protestantes, através das palavras de Martim Lutero, manter você numa zona de conforto da qual você está desobedecendo a Torá Sagrada. A mesma Torá Sagrada que preconizou, que fez com que Yeshua verdadeiramente também pregasse, porque o seu Mashiach não comia carne imunda. Yeshua disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. E não comer carne impura está nos mandamentos de Yeshua. Ao que você vai obedecer? Ao sistema doutrinário da vossa igreja? Ou você vai obedecer às Escrituras? Você vai obedecer ao sistema doutrinário dos pais da Igreja Católica Apostólica Romana? Ou você vai obedecer às Escrituras? Você vai obedecer a uma má interpretação que fizeram? Ou você vai obedecer às Escrituras que são sagradas, sendo que o próprio apóstolo Paulo, ou no próprio apóstolo Shaul HaShaliach, disse que ele cumpria a Torá, e quando foi acusado em Atos 20 de que não cumpria a Torá, sendo injustamente acusado de desviar o povo da Sagrada Torá. Levíticos. O livro de Levíticos mostra isso. Torá é vida. Levíticos 11, falando sobre comida pura e comida impura. Trazemos a primeira grande reflexão. Ao que vós obedeceis? Quando resolvi fazer verdadeiramente uma escolha para o eterno, e muitos têm a Bíblia debaixo dos seus próprios narizes, não querem enxergar isso, como eu também não enxergava, eu dou uma
leve recomendação, se para isso for aceitável para vós. Orem e peçam a prova do Eterno, porque eu fiz isso com o próprio Shabat. E me orgulho muito do que eu fiz. Mas, entretanto, contudo, todavia, a mensagem e a palavra e a vontade do Eterno estava expressa bem debaixo do meu nariz. Tehillim 1. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Muito bem sabemos disso. Não é agradável que você esteja com pessoas, seja em reuniões familiares, seja com amigos, que estão falando palavrões, que estão fazendo planos cruéis até contra outras pessoas, e não é somente sobre isso que fala Tehillim 1. Pessoas que fazem maus comentários, pessoas que praticam a língua maledicente, Lashon Hara, pessoas que são jocosas, pessoas que fazem piadas maledicentes. Não é esse o tipo de ambiente que o Eterno deseja que você esteja. Sua alegria está na Torá de Adonai. Aqui, a tradução que eu tenho da Bíblia Judaica Completa do Dr. David Stern. Em outras versões, como João Ferreira de Almeida, ou Almeida atualizada e revisada, por exemplo, está: sua alegria está na lei de Deus. E em sua Torá, continuando, meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam ao seu tempo. Árvores plantadas junto aos ribeiros. Nós somos comparados a árvores. E o tema da árvore remete ao tema da árvore da vida, por exemplo. Vamos voltar à Torá como sendo a árvore da vida no paraíso, do Gan Eden. E nos esconderam isso por muitos e muitos séculos. Mas hoje o Eterno está revelando aos seus, àqueles que têm boa vontade de seguir pelas suas escrituras, e de fazer jus àquilo que foi e é e continuará sendo herança dos nossos pais. A mesma herança que foi pregada por Yeshua HaMashiach. Árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo, suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem sucedido. E o salmista, e Davi HaMelech, não está apenas preconizando a meditação, mas ele preconiza também a atuação. E, portanto, se nós temos a atuação em meio à reflexão, atingimos o propósito do qual nós nascemos. E o propósito pelo qual nós nascemos foi para reverenciar ao Eterno. Nós não nascemos para sermos materialistas, nós não nascemos para trocar de carro a cada 2 anos, nós não nascemos para, de uma forma voraz, fazermos investimentos na bolsa de valores, todos os dias observar o quanto que eu estou ganhando num afã terrível de mais e mais. Nós não nascemos para galgar postos e posições, ou tenho mestrado, pós-graduação, vou fazer o meu PhD. Nós não nascemos para os atributos materiais, mas nós nascemos para os atributos espirituais. E as demais coisas seriam-nos acrescentadas. Palavras do próprio Messias. Então, se você evidencia em primeiro lugar o aspecto material, sinto muito em lhe dizer, mas eu acho que você está no caminho errado. Por quê? Porque eu fazia isso. Se você não buscar o aspecto espiritual da sua vida em primeiro lugar, e esse aspecto espiritual é agradar ao Eterno, agradar verdadeiramente a Hakadosh Baruch Hu, através do cumprimento da sua vontade. Se você não objetivar isso, você estará patinando, deslizando, patinando.
não chegará a lugar nenhum, o que eu quero dizer. Amar a Elohim acima de todas as coisas é amar ao Eterno acima da sua família, acima dos seus pais, acima da sua esposa, acima dos seus filhos, acima do seu trabalho, acima da sua posição social. Porque amar ao Eterno significa fazer a vontade do Eterno em primeiro lugar, mesmo que isso desagrade aqueles que convivem com você. Aqueles que meditam na Torá frutificam a seu tempo, suas folhas nunca murcham. Olha que promessa maravilhosa que nós temos aqui, irmãos. Tudo o que fazem é bem sucedido. Está aí uma das razões do povo judeu ser tão bem sucedido em toda a trajetória da sua história. Ao contrário de muitos, do que muitos falam, o povo judeu não foi morto, exterminado, eu quero dizer. O povo judeu sempre foi perseguido, a nação de Israel, desde a saída de Mitzrayim, desde a saída do Egito, sempre sofreu perseguições terríveis, e a última grande perseguição foi a do grande holocausto da Segunda Guerra Mundial, em meio ao governo do Führer. E o que nós pretendemos é trazer à consciência, em primeiro lugar, o que nos diz a palavra do Eterno, pois se lá é verdade para a tua vida, se você piamente crer que de Bereshit a Apocalipse, a Hitgalot, de Gênesis a Apocalipse, você só tem verdades nela, portanto cumpra. Faça um trabalho de conscientização. Ore a partir de hoje. Você tem alguma dúvida? Não se vá pelas palavras do Moré Fábio Pires ou de qualquer outra pessoa. Não é esse o propósito aqui. Ore. Peça ao Eterno para que possa te dar bênçãos de, em primeiro lugar, discernimento. O princípio da sabedoria vem com o ouvir. O princípio da sabedoria vem com o refletir. O princípio da sabedoria vem com o analisar. O princípio da sabedoria vem com o exemplo. Os ímpios não são assim. São como o joio espalhado pelo vento. Yeshua disse que há o joio e o trigo, e que ambos precisam crescer juntos. Ele aconselhou para que não se separassem. O maior joio presente entre os Talmidim de Yeshua era Yehudá Iscariot, chamado Judas Iscariotes, que roubava, que trabalhava contra o reino do Eterno. Yeshua não moveu uma palha contra ele. Yeshua não moveu uma ou um músculo de sua língua contra ele. E aceitou de bom grado, inclusive, o beijo que ele deu em Yeshua ao entregar o mestre. Mas os ímpios são como um joio espalhado pelo vento. Na medida certa, Yeshua disse, eles serão separados. Mas diz aqui em Terrilim 1 que os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos tzadekim, na congregação dos justos. Nós precisamos buscar participar da congregação dos justos. O que nós queremos é que naquele grande dia, no grande dia do Sanhedrin, do julgamento do Eterno, eu falo Sanhedrin porque é julgamento, né, um grande tribunal do Eterno, que nós possamos estar com a nossa consciência, com os nossos atos, da melhor maneira possível para com o Eterno. Sim, irmão, nós temos erros, muitos erros. Eu cometi muitos erros na minha vida. Eu creio que aqueles que também estão nos escutando
podem também chegar à mesma conclusão. Cometeram muitos erros, e nós cometemos. A maior prova de amor que nós damos ao Eterno, ou talvez uma das maiores, porque existem outras muito grandes também, a de dar a própria vida, por exemplo, por um irmão, é a do arrependimento, de um coração arrependido, e não a de um coração voltado, infelizmente, para si mesmo, um coração aviltado, um coração ríspido. O Eterno requer que nós nos arrependamos dos nossos pecados todos os dias. O Eterno requer que nós façamos orações pelos nossos, por aqueles que convivem conosco, orações por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nós precisamos liberar perdão. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Há muitas pessoas convertidas ao Eterno sob o testemunho de Mashiach que se dizem convertidas, mas se comportam como ímpios, não tendo hesed, misericórdia pelo seu próximo, não tendo bondade, não tendo compreensão, às vezes de um problema do próximo, não tendo altruísmo, não fazendo tzedakot, não fazendo caridade, que é fundamental, pois a fé sem obras é morta. Eu não acho, eu tenho a plena certeza de que nós carecemos, de que o nosso estado perante o Eterno é muito pobre, irmãos. E eu acho que nós estamos cometendo um erro terrível de achar que nós somos merecedores de algo por parte do Eterno. E digo um pouquinho mais, o Eterno não tem obrigação de fazer nada por você, nem por mim. O Eterno só realiza se Ele tiver misericórdia. Se assim Ele apresentar misericórdia, Ele fará. Se assim Ele apresentar misericórdia, ainda que nós cumpramos a sua vontade, Ele fará. Se nós apresentarmos arrependimento no nosso coração, nos humilharmos perante a Ele, se assim ainda Ele tiver misericórdia, Ele nos abençoará. Tudo está, na verdade, sob o seu domínio, sob o seu controle. Não há nada que não esteja sob o seu domínio, sob o seu controle, irmãos. E se nós estamos hoje voltados para as coisas do Eterno, se nós estamos hoje voltados verdadeiramente para as coisas dele, se nós buscamos hoje agradá-lo em espírito e em verdade, se isso verdadeiramente acontecer, seremos recompensados. Mas é o nosso coração, na verdade, que será analisado. Vamos ver então um pouquinho daquilo que Yeshua nos disse, fazendo uma ponte entre Tehillim 1 e as palavras do próprio Mashiach, no livro de Matitiyahu, no livro de Mateus, que está marcado lá no capítulo 5. Verso 17. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um yud ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Então vamos lá, na continuação, Matitiyahu 5, verso 19, ele diz: portanto, quem desobedecer a menor dessas mitzvot, a menor desses mandamentos, e ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma,
será chamado menor no reino dos céus. Mas quem obedecer a elas e ensinar dessa forma será chamado maior no reino dos céus. E aí continuamos depois com a descrição. O que nós pretendemos fazer, irmãos? Negar a verdade do Eterno, daquilo que foi dado em primeiro lugar para a nação de Israel e depois para nós. Para aqueles que não sabem, a Torá foi entregue em 70 línguas. E isso está marcado, por exemplo, na Bíblia de Estudos de Genebra, que é uma Bíblia fantástica, uma Bíblia cristã, calvinista, excelente, que traz lá a melhor definição acerca da Torá. Pretendemos obedecer a Hakadosh Baruch Hu, ou pretendemos deixar de lado alguns pontos doutrinários, que isso não é importante para mim, isso não é necessário, e deixar apenas as Escrituras, deixar a Brit Hadashah, deixar a Bíblia apenas como um jogo de conveniências para nós. Esta é a terceira grande reflexão que nós deixamos aqui. A Torá não foi abolida com a morte de Yeshua HaMashiach. Ele não disse isso aqui. Ele disse, na verdade, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um yud ou um traço da Torá passará. Na tradução cristã está nem um tio, nem um j. Traduziram isso mal traduzido, mas apenas para especificar os temas, né? Até que os céus e a terra passem. Vamos fazer uma interpretação. Passou céus e terra, meus irmãos. Os céus e a terra foram extintos pelo Eterno? Obviamente que não. Portanto, a Torá continua válida. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Aí, a doutrina cristã diz que a lei foi extinta no madeiro. É mesmo? Será? Para você que talvez não saiba, a Torá já começa com os 10 mandamentos. E aí, classicamente, nós respondemos aos nossos irmãos. Então, podemos matar, roubar, desonrar os nossos pais, podemos adulterar e assim por diante. A questão do Shabat é uma outra questão, tá, irmãos? A questão do Shabat foi realmente retirada pelos pais da igreja de uma maneira, obviamente, como um mandamento poderia ser chamado de algo pernicioso ou judaizante. É óbvio que eles mudaram o Shabat para o primeiro dia da semana, o Sunday, dia do sol, dia de adoração ao sol, isso todo mundo já sabe. Inclusive os teólogos cristãos, católicos em primeiro lugar, já sabem disso. Eu vi uma grande pregação de um ministro protestante dizendo que sim, o Shabat foi mudado. Ele reconhece a mudança do Shabat, ele reconhece a alteração do mandamento, ele reconhece a mentira que foi colocada pela Igreja Católica Apostólica Romana e passada depois para a Igreja Protestante, mas ele não quer guardar o Shabat. É uma pena. Se fazem, na verdade, interpretações ao nosso bel prazer. O que é conveniente para nós, cumpriremos. O que não é conveniente, não cumpriremos. Romanos 3,2 diz: e aos judeus foram entregues os oráculos do conhecimento do Eterno, o que faz deles nação eleita. Quando assumimos a aliança com o Eterno através da morte de Yeshua HaMashiach, passamos a ser iguais aos nossos irmãos judeus. Aí sim. Mas a herança, mas o sacerdócio, nação sacerdotal foi dada a Israel, não foi dada aos moabitas, nem aos filisteus, não foi dada aos sumérios séculos antes. Agradecemos a todos vocês, meus queridos, que acompanharam esse podcast. Bendito e exaltado seja o nome do Eterno. Queremos agradecer a todos, sem exceção, que comentaram aqui, e que seja esta uma palavra de reflexão.
Lembrem-se, estamos trabalhando com eu acho que um dos talentos mais fantásticos que o Eterno nos deu, porque o Eterno não nos fez como autômatos, nós não somos escravos mentais do Eterno, o Eterno nos deu liberdade de pensamento, o Eterno nos deu a liberdade da reflexão, não é? O Eterno nos deu o seu livre-arbítrio. Sim, nós temos o livre-arbítrio, mas quanto mais você conhecer da palavra do Eterno, quanto mais você souber daquilo que lhe faz bem, daquilo que é vida, como nós vimos agora em Tehillim 1, onde somos bem-sucedidos quando cumprimos a vontade de Adonai Elohim, bendito e exaltado seja Ele. Quando assim agimos, quando nós temos o conhecimento, nós vamos perdendo esta autonomia, esta liberdade, vamos perdendo essa condição do nosso livre-arbítrio, ele vai diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque a verdade nos liberta da ignorância, nos liberta da altivez. E essa verdade, a mesma verdade pregada por Yeshua HaMashiach, onde depois, com a proclamação do Id, em levar as Besorot, em levar as boas novas, baseadas na Torá com o testemunho de Mashiach, anunciando ao mundo que ele é o Messias, que ele cumpriu um tema da Torá, que foi o sacrifício de expiação por nós pelos nossos pecados. Quando isso acontece, você vai libertando o ser humano das suas mazelas, da sua velha natureza, dos seus pecados. Você vai libertando o homem em si daquilo que desagrada ao Eterno. Que fique então o Tehillim 1 aí como grande reflexão para vocês. Eu agradeço a todos os amados irmãos que estiveram conosco nessa transmissão no podcast, na mensagem 2 hoje, Tehillim 1. Que o Eterno vos conceda uma excelente preparação para o Shabat, que o Eterno vos conceda brachot, bênçãos, que o Eterno possa trazer a sua luz, possa fazer dignificar o nosso relacionamento com Ele. Nós necessitamos dele e colocamos o Eterno como o único e verdadeiro Elohim de Israel e das nações, que nos deu o seu Filho Yeshua HaMashiach, como sacrifício de expiação, sacrifício final, total, pelos pecados do mundo. Que o Eterno vos abençoe. Voltamos no nosso próximo podcast, na segunda-feira. Por favor, deem um like nesse trabalho, passem a outras pessoas, divulguem o nosso trabalho, como nós falamos. Aqui o nosso único interesse é promulgar, promover a palavra do Eterno, não é fazer monetizações, muito menos ter atenção, fama, louros por parte dessa rede social, não é receber plaquinha do YouTube. Por favor, irmão, nós estamos muito longe disso, com todo respeito aos irmãos que recebem, que têm os seus trabalhos, na verdade, reconhecidos, Baruch Hashem, por isso, mas nosso objetivo são as almas, isso é muito importante. Muito obrigado, queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Faça contato conosco nas redes do Instagram, mais uma vez, @Fabio73book, @CEET-Derech-Zahav, @CEET-Derech-Zahav-GO, nossa mais nova página, @Relacionamentos da Torá, todas elas no Instagram. Lá no Facebook, nós estamos de férias no Facebook, FábioPires.79. E aqui no YouTube, canal Fábio Pires, nós temos outros vídeos também, se agradar a vós. Fiquem à vontade, deixem os seus comentários, mas comentários sempre a gente coloca e deixa muito claro, comentários respeitosos, mesmo que você discorde, que sejam comentários feitos com ética, né? Isso é muito importante, nós prezamos isso, tá? Nós não proibimos as pessoas de se expressarem de maneira nenhuma, mas se expressarem e discordarem, que o façam também de preferência, de acordo com a menção da palavra do Eterno. Um grande abraço, shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom desde já.